Olá, meu nome é Rafael, esse é o canal Cidadão Curioso e no vídeo de hoje vamos falar a respeito de auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício pago pelo INSS aos segurados que ficarem incapacitados para suas ocupações habituais por mais de 15 dias. Os 15 primeiros dias de afastamento são pagos pela empresa. A partir do 16º, quem banca é o INSS. Nesse vídeo vou fazer um apanhado geral sobre as principais questões envolvendo o auxílio-doença. Se surgirem dúvidas, deixem nos comentários, pois os temas mais recorrentes vão aparecer em vídeos futuros. Então, se você conheceu o nosso canal por esse vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Mas vamos lá. Uma das regras mais elementares do auxílio-doença diz respeito à carência, ou seja, o número mínimo de contribuições que você tem que ter para poder fazer o pedido do benefício. No caso do auxílio-doença são 12, ou seja, você tem que estar contribuindo há 12 meses com o INSS para poder pedir o benefício. Essa é a regra geral, mas é claro que existem muitas exceções. Por exemplo, se for auxílio-doença acidentário, é dispensada a carência de 12 meses. Ou seja, a partir do momento que o segurado se filia ao INSS, ele já passa a ter direito a receber o auxílio-doença acidentário. Também existe uma lista de doenças especificadas em lei que afastam a necessidade do cumprimento dos 12 meses de carência. Vou deixar elas rodando aqui para não tomar todo o tempo do vídeo falando nomes de doenças. No caso dessas doenças, a única exigência é que elas não podem ser pré-existentes. Ou seja, no momento que o segurado se filia no INSS, elas já não podem existir. Vou dar um exemplo simples, no caso da cegueira. Você não pode se filiar ao INSS tendo cegueira e depois requerer auxílio-doença por causa de cegueira. Bom, agora há pouco eu falei que os 15 primeiros dias devem ser pagos pela empresa, mas isso também é uma regra geral que possui exceções. No caso do trabalhador doméstico, do trabalhador avulso, do contribuinte facultativo ou individual ou ainda do segurado especial, o recebimento do auxílio-doença é a contar do momento que a pessoa está incapaz. Não tem aqueles 15 dias do começo. Mas, na prática, como é que funciona? O trabalhador que ficar incapacitado para sua ocupação habitual deve ir ao INSS ou ligar no número 135 e marcar uma perícia de avaliação para saber se realmente está incapacitado. O exame vai ser realizado por um médico perito do INSS, no próprio INSS, que vai pegar os exames que você vai levar e vai fazer uma avaliação, dizendo se você está incapaz ou não para seu trabalho e por quanto tempo essa incapacidade durará. Aqui eu vou fazer um parênteses, só para mencionar que quando você vai marcar a perícia, tanto no INSS ou ligando para o 135, não há necessidade de contratar ninguém para fazer isso. Estou falando isso pois tem surgido pessoas abordando contribuintes do INSS, já lá no INSS mesmo, se identificando como advogados, quando na maioria dos casos não são, dizendo que o segurado tem que contratar elas para marcar o auxílio-doença, mas não precisa. Quando você for no INSS, se for abordado por um terceiro querendo oferecer serviço para marcar auxílio-doença, não aceite, não precisa, você marca direto, não precisa pagar ninguém. Mas é claro, se por acaso a sua perícia médica for negada ou se o INSS fizer uma exigência que você não sabe como cumprir e você sentir que precisa contratar alguém, vá atrás de um advogado de sua confiança. Não aceite atravessadores. Mas continuando. Bom, você marcou a perícia e o que você precisa saber? É que você vai ter que comparecer no horário, na data e no local marcados e levando o requerimento assinado e carimbado pela empresa. Caso a empresa não tenha esse requerimento, você pode imprimir no site do INSS. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça de levar também a sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, ou se você for contribuinte individual e recolher um carnezinho, os carnês que comprovam a sua condição de segurado. Leve também os exames que comprovam que você está doente. Caso você tenha dúvidas de como se comportar na perícia do auxílio-doença, assista um vídeo que a gente fez sobre 7 dicas de como passar na perícia do pente fino. As dicas são praticamente as mesmas. Ah, sim, e se por algum acaso o teu auxílio-doença for acidentário, você também tem que levar a CAT. A CAT é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Ela é fornecida pela empresa quando você tem alguma doença laboral ou sofre algum acidente de trabalho. O documento, CAT, é um caso à parte, pois existem algumas empresas que infelizmente não gostam de fornecer ela. Isso por quê? Quando o funcionário é afastado por acidente de trabalho ou por doença laboral, quando ele se recupera e volta a trabalhar, ele tem mais 1 ano de estabilidade no emprego sem poder ser demitido. Além de que, no caso de acidente de trabalho ou doença laboral, a empresa tem que continuar recolhendo o FGTS do empregado, sendo que no auxílio doença previdenciário comum essa obrigação não existe. Só explicando bem rápido o que é doença laboral. Doença laboral é a doença que surge em razão do exercício do trabalho. Por exemplo, um trabalhador da construção civil que adquire uma hérnia de disco por carregar muito peso.
Tem mais uma série de coisas que eu quero falar a respeito do auxílio-doença. Por exemplo, prazo de carência, quais são as regras e quais são as exceções, e também o período de graça. Mas isso deixaria o vídeo muito longo. Então, se inscreva no canal e acompanhe o vídeo da semana que vem, em que a gente vai falar a respeito das carências. E até mais!